Bem, irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que é sobre a esperança, né? Vamos entender a diferença, né, entre a esperança do mundo e a esperança do povo de Deus, como é diferente. Vamos orar e depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos louvar Teu santo nome e pedimos agora, Senhor Deus, pela meditação na Tua santa palavra, possamos todos compreender pela iluminação do Teu Santo Espírito e colocar em prática nossas vidas para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, como já dito, vamos estudar sobre um tema bastante importante para a nossa vida e também é uma forma de, além de aprendermos esse tema, podermos ensinar outras pessoas. Lembrando, irmãos, que quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos para nós e sempre tentamos fazer com que os irmãos compreendam a tal ponto de poder ensinar outras pessoas. Primeiro com a própria vida, dando bom testemunho, e também falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do juízo de Deus também, né? Porque é uma das formas também de evangelizar. Nós falamos do amor, da misericórdia de Deus, mas automaticamente também falamos sobre o juízo dele, porque as pessoas precisam entender que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele não vai deixar os seus filhos habitarem com pessoas que não querem nada com Ele, né? Então, isso estou falando de eternidade, né? Aqui nesse mundo nós vivemos aqui, mas na eternidade Deus não vai deixar os filhos dele habitando com pessoas, vamos dizer assim, estranhas, inimigas dele, né? Então, precisamos falar do amor de Deus, da justiça dele também. Então, hoje nós vamos estudar esse tema, né, sobre a esperança, para entendermos um pouco melhor a esperança que temos em Cristo, em Deus, e como ela é diferente da esperança do mundo. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim, a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Deus abençoe a sua santa palavra. Então esse texto vem falando da fé, vem falando da esperança, vem falando das tribulações, que elas vão produzir um fruto no final, que é a esperança. No versículo 1, diz que nós somos justificados mediante a fé, e aí vamos ter a paz com Deus dessa forma, né? A fé no Senhor Jesus Cristo é que nos proporciona a paz com Deus. Nós somos declarados justos. Quando eu digo nós, é o ser humano, né? O ser humano em si. Não estou dando a exclusividade para as pessoas da igreja bíblica, dizendo que só elas é que têm paz com Deus, só elas que podem ser salvas. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que qualquer ser humano, ele pode ser justificado diante de Deus. Ele pode ser declarado justo diante de Deus mediante a fé em Cristo. E por intermédio do Senhor Jesus Cristo é que o ser humano obtém acesso à graça de Deus, pela fé. Então, sem a fé, o ser humano não consegue ter acesso à graça de Deus, na qual Paulo aqui declara que está firme, né? Na qual estamos firmes, nessa graça, nesse favor imerecido, que nós não merecemos. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, a glória do ser humano é na esperança da glória de Deus. Deus fez as promessas de salvação e a nossa esperança é que essa promessa de Deus se cumpra em nossas vidas, por meio da fé que tivemos nele, da nossa obediência em depositar a fé em Cristo. Qual é a diferença, irmãos, da esperança do crente para a esperança do incrédulo? A esperança do incrédulo, muitas vezes, ou podemos dizer talvez todas as vezes, é simplesmente um pensamento positivo.
Por exemplo, um incrédulo está passando por uma dificuldade financeira e ele diz assim: eu tenho a esperança que vai dar tudo certo. Essa esperança dele, ele tem certeza de que realmente vai dar certo? Tem sim ou não? Ele não tem certeza, ele tem uma esperança que talvez dê certo, né? Então é uma esperança que não tem a certeza de que aquilo realmente vai acontecer, certo? É como a questão de uma doença também. Você ter a esperança, não, eu tenho esperança que vai dar certo, que eu vou ficar bom. Mas espera aí, você tem certeza que vai ficar bom? Onde é que está escrito na Bíblia que essa sua enfermidade vai ser curada? Está escrito em algum lugar? Não, né? Então, observe que quando você tem esperança nas coisas materiais, nas coisas desse mundo, você não tem certeza. Essa esperança passa a ser apenas um pensamento positivo. É como se fosse um pensamento otimista, que você pensa, não, vai dar certo, vai dar certo. Mas quem garante que vai dar certo? Quantas pessoas não fizeram aquela hashtag vai dar certo na pandemia e morreram? Será que a gente consegue contar? Né? Então, assim, a esperança nas coisas desse mundo não é esperança na glória de Deus. Certo? Qual é a diferença agora para a esperança do povo de Deus? Porque a esperança do povo de Deus é a certeza. É algo certo, que ele tem convicção que vai realmente acontecer. Ele não é só um pensamento positivo. Por que, irmão, que não é só um pensamento positivo? Porque é a esperança baseada na Bíblia. Esperança baseada na Bíblia. Como é que você espera que exista realmente um céu? Você tem esperança que o céu, você vai morar no céu, que esse céu existe, que essa nova Jerusalém existe? Você tem esperança, sim ou não? Sim, mas isso vai realmente acontecer ou não? Por quê? Porque a Bíblia diz. Você está vendo a diferença? A esperança do incrédulo, ou seja, a esperança das pessoas que olham só para este mundo, para a esperança nas coisas de Deus. A esperança que realmente aquilo vai acontecer, por quê? Porque está prometido nas Escrituras. E foi falado lá na Bíblia. Então, é diferente. Então, quando se fala dessa esperança, que Paulo diz, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, Paulo não está falando das coisas terrenas, dessas esperanças terrenas, materiais, ou seja, uma cura de uma doença, ou a solução de um problema financeiro, ou emocional, ou psicológico, seja lá o que for. Quando está a nossa esperança está voltada para as coisas desse mundo, sem base bíblica, nós não temos certeza de que aquilo realmente vai acontecer. Né? E essa é a maravilha da esperança que o Senhor nos ensina, né? Que nós temos que ter essa esperança realmente nas coisas eternas, naquilo que está falado nas Escrituras. Ele diz, e não somente isto, né? Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Então, olha como é diferente. O crente, quando ele tem esse conhecimento e está passando por tribulações, ele consegue ter perseverança, continuar nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque ele sabe o fruto que ele vai colher. Qual o fruto que ele vai colher? Esperança. Porque ele, cada dia mais, irmãos, quando nós passamos por tribulações nesse mundo, nós devemos nos desapegar desse mundo. As tribulações devem servir para isso na nossa vida. Para a gente se desapegar desse mundo e não colocar a nossa esperança nesse mundo. Como as pessoas às vezes falam, não, se o político fulano de tal tivesse ganhado, ou A, ou B, ou C, não estou falando de política, mas essa história é antiga, viu? Não é de agora, dessa última eleição que houve, não. É antiga, né? Desde que eu me entendo por gente que a gente escuta falar em política e diz, não, se o fulano de tal tivesse ganhado, seria melhor, né? Nós teríamos um mundo melhor, teríamos uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor. Será que teríamos? Nós não sabemos, né? Nós não sabemos. Porque nós poderíamos até ter essa esperança de dias melhores nesse mundo. Mas na Bíblia não está dizendo isso. Então, como é que nós vamos ter certeza que as coisas vão melhorar neste mundo? Que pelo contrário, a Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos
difíceis. Então, quem conhece a palavra de Deus, irmãos, ele tem outra ótica do mundo. Ele consegue enxergar o mundo com outros olhos. Então, a cada dia que passa, nós devemos pedir a Deus para fazer morrer a nossa natureza terrena e nos desapegar dessa vida e nos apegar às coisas celestiais. Não estou dizendo que a gente vai parar de viver aqui, não. Mas nós vamos viver aqui nesse mundo, vamos trabalhar duro, né? Como nós vimos no devocional de ontem. Se não trabalha, também não coma, né? O preguiçoso não é aprovado por Deus e tal, nós vimos ontem, né? Mas temos que entender o quê? Que temos de viver nessa vida, trabalhar, viver a vida comum aqui nesse mundo, mas focados no céu. Não nos abalarmos com as tribulações desse mundo, não nos abalarmos com as coisas que vão acontecendo e vão acontecer também, né? Porque nós sabemos as coisas que virão, porque a Bíblia diz, iam vir o quê? Terremotos, epidemias, depois fome, guerra, né? Então, tá profetizado, irmãos, que essas coisas vão acontecer. E nós estamos já vendo alguns sinais, né? Teve um período aí que era terremoto em vários lugares, né? Aí, guerra lá na Rússia e Ucrânia, né? Aí veio epidemia, que foi a pandemia aí que tirou milhares de pessoas desse mundo, né? E a fome, em alguns lugares, as pessoas já estão preocupadas com isso. Não porque a terra passou a ser improdutiva, mas porque os governantes são tão maus que eles estão proibindo as pessoas de produzir. Sabiam disso? Tem país aí que paga para as pessoas não produzirem. Vocês sabiam disso, não? Pois tem país que está fazendo isso, aí para o lado da Europa, né? Eles pagam para os produtores rurais não produzirem. E aí o que é que isso vai acontecer? Vai acontecer a fome um dia. Tem país aí que está aprovando leis para matarem as vacas, porque as vacas estão poluindo o meio ambiente com os gases que elas emitem, né? Né? E aí quer dizer que então vamos acabar com os carros também, né? Que poluem o meio ambiente. Se for poluição por poluição, então nós observamos que essa fome virá por conta disso, né? A maldade do coração do homem é tão grande que ele quer realmente escravizar as pessoas. Tem um país aí que você não pode produzir mais do que a sua cota. Vamos supor que você é um produtor de maracujá e você produz 100 toneladas por ano. Pronto, o governo autorizou você produzir 100 toneladas de maracujá por ano. Se você produzir 150 toneladas, as 50 toneladas tem que ir para o mato, para o lixo, jogar fora. Você não pode inserir aquelas 50 toneladas no mercado, porque aquilo vai fazer, é a lei da oferta e da procura, né? Vai fazer com que o preço baixe. Mais oferta, então o preço baixa, não é assim? Mas eles não querem que o preço baixe. Então você tem que jogar fora a produção. Não pode, isso é limitado. E aí nesse mesmo país as pessoas ainda pagam para outros nem produzirem. Então é algo terrível, certo? A maldade do coração do homem vai fazer com que a fome chegue à terra. Então, você observa que as coisas estão se cumprindo. E aí nós temos que fazer o quê? Viver na esperança da glória de Deus. Que a glória de Deus vai se revelar um dia em nós, que é por meio do arrebatamento também. E aí vamos ser tirados desse mundo. As pessoas que creram no Senhor Jesus serão retiradas desse mundo por meio do arrebatamento. E aí nós temos que nos gloriar nisso. Não é nos gloriar nesse mundo. Ah, porque aqui eu sou uma pessoa espetacular, trabalhadora, sou rico, ganhei muito dinheiro, vou deixar uma herança grande para os meus filhos e aquilo outro, né? Ah, eu sou uma pessoa, né, que cuido bem da minha saúde, eu sou bem saudável. Cuidado, para não se gloriar nas coisas deste mundo. Nós temos que nos gloriar na esperança da glória de Deus. A nossa glória é Jesus conhecer, né? Tem um cântico que fala sobre isso. Então nós temos que conhecer a Jesus a cada dia mais e viver nessa esperança da revelação do Filho de Deus. Essa deve ser a nossa meta, né? O nosso propósito de vida. E não as coisas desse mundo. Às vezes, há palavras no vocabulário cristão que têm um significado diferente daquele usado normalmente, né? A esperança é o que estamos estudando. E aí, vem falando, né? O devocional aqui vem falando sobre o que eu já comentei, que a esperança do mundo é diferente da esperança do cristão, certo?
O que torna a esperança cristã diferente é que ela se baseia na promessa da palavra de Deus, é o que eu já falei também. E é, portanto, uma certeza absoluta. Vamos para Hebreus 6 e 19. Vamos ler desde o 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, nós temos um forte alento, se já nos refugiamos em Deus, né? Aí ele diz, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Então, os que creram em Cristo, eles já têm essa âncora da alma, algo seguro, algo firme. A esperança está na mão de Deus. Nós confiamos no Senhor. Nós devemos olhar para as coisas celestiais, eternas, espirituais. Então, temos aquela segurança, aquela firmeza, aquela certeza de que realmente vai acontecer. Irmãos, nós muitas vezes vivemos iludidos com o mundo. Se você parar para pensar e meditar, às vezes nós vivemos assim, na esperança de dias melhores. Não, porque vai melhorar, eu vou arrumar um emprego melhor, não é assim? A gente não vive na esperança às vezes disso, eu vou arrumar um emprego melhor. Eu vou estudar, eu vou trabalhar duro para poder ganhar mais dinheiro. Você fica nessa esperança, mas você não tem a certeza. Certo? Você não tem a certeza. Não, irmão, mas a tendência, né? A tendência é que se eu trabalhar duro, estudar bastante, eu vou conseguir algo melhor para a minha vida financeira. Vai? Você tem certeza disso? Será? Não, tem, porque fulano de tal fez isso e deu certo, né? Irmão, nós não sabemos nem se estamos vivos amanhã ou à noite. Não estou sendo estraga prazer não, certo? Eu estou sendo realista para que o crente entenda que ele tem que trabalhar duro, ele tem que estudar, se ainda está na fase de estudo, né, para se profissionalizar, ele tem que buscar dias melhores, mas ele tendo a certeza de que dias piores virão. E de que a esperança dele de dias melhores realmente é no céu, é na eternidade. Então nós como crentes, nós temos que ser realistas com o dia a dia, né, com a nossa vida. Quando eu falo isso, não é para desanimar os irmãos de trabalhar, de buscar algo melhor para a vida, não. É para que você busque algo melhor para essa vida, lógico, certeza, mas tenha convicção de que um dia isso vai acabar. Não viva sem esquecer disso. Não viva. Não para se desanimar, mas para você ter a consciência do que realmente importa, do que realmente vale a pena, para que você possa valorizar as coisas que realmente importam. Não sei se vocês já assistiram um filme que fala, o tema é justamente esse, o que realmente importa. Assistiram ou não? É bem interessante, é um cara que busca a todo custo ficar rico, milionário, né? Todo custo. Ele faz o que é preciso para poder ficar milionário. E ele consegue. Sai até nos jornais e tal. Só que, lá mais na frente, quando os filhos já estavam bem grandes, ele percebeu que tinha perdido a família. Porque não tinha tempo para a mulher, não tinha tempo para os filhos se tornaram como ele, materialistas, só queriam saber das coisas materiais, não buscavam a Deus. E aí ele, quando caiu na real, quis valorizar o que realmente importava, né? Que era a família e buscar as coisas eternas. E às vezes, irmãos, pode ser tarde demais. Se nós focarmos muito em ter a esperança de coisas melhores só nesse mundo, nós podemos, às vezes, acordar muito tarde para dar valor e viver na esperança que realmente faz sentido, que realmente importa. Então, precisamos reavaliar a nossa vida, né? Cada dia, e o que realmente estamos valorizando. Esperança é a fé segurando-se na palavra de Deus e viver com certeza presente do que Deus prometeu ou predisse. Notem que estou usando a palavra esperança indicando certeza. Esperança na palavra de Deus se refere a eventos futuros que ocorrerão.
independentemente do que aconteça. É diferente da esperança desse mundo, né? Nós temos esperança em alguma coisa nesse mundo, nós não temos certeza que realmente vai acontecer. Mas quando temos esperança na palavra de Deus, aí vai realmente acontecer. Nós podemos bater o martelo, assinar embaixo, que realmente vai acontecer, independentemente dos efeitos externos, né? Daquilo que acontece para tentar atrapalhar os planos de Deus. Independentemente disso, é certo que vai acontecer. Exemplo, Deus profetizou que enviaria o Filho dele ao mundo para salvar os pecadores, não foi assim? Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus falou lá que ia enviar o filho da mulher para pisar na cabeça da serpente, não foi? Beleza. Satanás tentou frustrar esses planos, sim ou não? Várias vezes, né? Várias vezes. Satanás conseguiu? Não. Por quê? Porque foi algo que Deus disse. Se Deus disse na sua palavra, acabou, está dito. Se Ele prometeu que algo vai acontecer, vai acontecer. Você pode ter a esperança certa, pode armar o rei na sombra, como diz a história, né? E pode esperar que aquilo vai acontecer. Jesus veio ao mundo, Satanás não conseguiu frustrar os planos de Deus. E ele morreu na cruz, né? Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, assim como estava profetizado, para nos salvar, né? Então, é incrível, irmãos, quando você realmente estuda as Escrituras e observa isso, você passa a ter uma visão mais espiritual das coisas. Você não se agarra mais tanto às coisas desse mundo. Você está no mundo, vive no mundo, mas você não é desse mundo. Você tem essa consciência de que está vivendo aqui enquanto Deus está dando vida. Nós não podemos sair daqui antes do tempo determinado por Ele. Nós não podemos tirar a nossa vida antes do tempo. Então temos que viver aqui, esperar o tempo de Deus para poder nos encontrarmos com Ele, certo? Nós não podemos mexer no rumo da história. Temos que deixar Deus trabalhar em nossa vida. Essa questão da gente tirar a nossa vida é um assunto muito polêmico, né? Do suicídio. É bem polêmico, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas é uma forma, irmãos, e também não estou querendo julgar ninguém que cometeu suicídio um dia, né? Deus me livre disso, quem sou eu para julgar? Mas pare para observar que quando você quer tirar a sua própria vida, quando você tira realmente sua própria vida, é porque você não está esperando que Deus faça tudo o que Ele determinou para acontecer na sua vida nesse mundo. Você não quer esperar pelo tempo de Deus. Você acha que tirar a própria vida é a solução dos seus problemas. Como se Deus não tivesse o controle da história. Então tem várias coisas embutidas aí, né? Repito, não estou julgando ninguém, né? Deus me livre disso. Mas pare para observar que nós temos que esperar o tempo de Deus. Nós temos que viver na esperança da glória de Deus. Então e esse pensamento é um pensamento que vai nos fortalecer até contra esses pensamentos malignos de tirarmos nossa própria vida. Se caso um dia Satanás nos tentar a isso, você pode lembrar dessa mensagem de hoje. Eu tenho esperança na glória de Deus. Eu tenho esperança que um dia eu vou me encontrar com o Senhor, mas no tempo dele. Não é no meu tempo. É no tempo dele. Se ele determinou os meus dias, eu não vou fazer nada para tentar frustrar os planos de Deus, né? Se Deus determinou para mim, por exemplo, 50 anos de vida, aí vamos supor que agora com 38 anos eu passo uma aflição muito grande e quer tirar a minha vida. Aí eu tenho que lembrar, não, se Deus não me tirou é porque não é o meu tempo. Então eu tenho que esperar o tempo dele. Tenho que viver nessa esperança, um olhar espiritual das coisas, não apenas material. Porque, eu estou sofrendo nesse mundo e eu não quero sofrer. Não é assim que devemos ver a vida, né? O Senhor Jesus Cristo foi o que mais sofreu. E Ele não tirou a vida dele antes do tempo. Ele viveu o tempo determinado por Deus. Então, nenhum de nós sofremos aqui como Cristo sofreu. Aí, às vezes, há quem diga, mas você não conhece a minha vida. Conheço mesmo não. Mas Deus conhece. Eu tenho certeza que você não suou gota de sangue. Tenho certeza. Que o seu sofrimento não foi tão grande a ponto de você suar sangue. E Jesus suou sangue por nós. E derramou o seu sangue por nós. Então, se nós temos Ele como Senhor da nossa vida, se nós sabemos da história dEle, por que não esperarmos o tempo dEle? Então precisamos aguardar com esperança o tempo de Deus. Sei que às vezes não é fácil, cada um tem a sua realidade, né? Cada um teve
uma criação de uma forma, cada um tem um psicológico diferente, os seres humanos são todos diferentes, né? Uns são mais tentados em determinada área do que outros, mas aqui nós estamos vendo um conselho geral da palavra de Deus para a nossa vida, né? Termos a esperança no Senhor, esperarmos pelo tempo dele sobre nós. Esperança não é uma ilusão para impedir que nossos espíritos se afoguem, mas que continuem cegamente em frente, em direção a um destino inevitável. Ela é a base, a esperança é a base da vida cristã. Ela representa a realidade máxima. Então a esperança deve ser a base da nossa vida cristã. Assim, porque a esperança do crente se baseia na promessa de Deus, ela jamais o levará à vergonha ou à decepção. A esperança sem as promessas de Deus é vazia, é fútil e muitas vezes presunçosa. Porém, baseada nas promessas de Deus, ela repousa sobre o caráter de Deus e não pode levar à decepção. Então, quando você tem essa esperança em Deus, você nunca vai se frustrar, você nunca vai ser decepcionado, né? Você nunca vai perder, podemos dizer assim, né? Se você se baseia em Deus, se você tem a sua vida esperando sempre no Senhor, você vai viver sempre consolado e sempre com a certeza de que aquilo realmente vai acontecer e de que o melhor vai ser feito na sua vida. Mesmo diante das dificuldades, dos problemas, mas que tudo vai cooperar para o seu bem. Porque a Bíblia nos diz em Romanos 8:28 o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você ama a Deus, Deus vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Até situações aparentemente terríveis, frustrações, sofrimentos, perdas familiares, seja lá o que for o problema que você está enfrentando, se você amar a Deus, Deus vai fazer com que aquilo coopere para o seu bem. As dificuldades, irmãos, devem nos aproximar de Deus. A dificuldade deve nos aproximar de Deus. Devemos sempre lembrar disso. Todos nós passamos por dificuldades. Todos. Todos temos algum problema, ou de saúde, ou familiar, ou financeiro. Todos temos algum problema. Todos nós. E aí nós temos que lembrar das promessas de Deus e nos agarrar a elas para vivermos nessa esperança. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Então, o próprio Senhor Jesus e o próprio Deus nos amou, né? E nos deu eterna consolação. Então, Ele nos consola. Ele que nos dá essa boa esperança, pela graça, que é o que nós não merecemos. Ele nos dá a consolação, nos dá a esperança. E aí, com base nessa esperança, nós podemos consolar o nosso coração. De uns aos outros também, como corpo de Cristo, né? E assim, viver buscando dar um bom testemunho, né? Com boa obra e boa palavra. Ela é chamada de bendita esperança, né? A esperança também é chamada de bendita esperança. Tito capítulo 2, verso 13. Vamos ler desde o 11 para entender o contexto. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então nós temos que viver no presente século. A Bíblia não diz que a gente tem que sair desse mundo para brilhar a luz de Cristo, não. Nós vamos viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então vamos viver nesse mundo aguardando a bendita esperança, que é a revelação do Filho de Deus, a manifestação dele para vir nos buscar. É assim que o crente deve viver nesse mundo. Eu sei que todos nós passamos por momentos difíceis, mas eu costumo sempre dizer, né? Irmãos, vamos buscar viver a alegria. A alegria. O crente, irmãos,
não tem motivo para viver triste. Certo? E aqui eu não estou criticando ninguém que vive e passa por tristezas, não. Mas nós precisamos refletir mais que o crente ele não tem motivos para viver triste. Ele não tem. Ele pode até viver triste, mas ele não tem motivo. Certo? Não é mais porque eu sofro muito. Todos nós sofremos. O próprio Senhor Jesus sofreu. Certo? Mas por que nós não temos motivo para viver tristes? Porque Jesus nos salvou do inferno. Você sabe o que é isso? Quem já foi no inferno aqui? Levanta a mão. Irmãos, lá é um lugar tão terrível que Deus nunca nem ia levar nós lá para testar, né? Para ver. E Deus nos livrou de lá, sem nós nem lá olhar. Será que isso não é motivo suficiente para vivermos alegres? Gratos a Deus pelo que Ele fez por nós? E aí viver nessa esperança, aguardando a bendita esperança. Senhor, graças a Deus, o Senhor me livrou do inferno, na pessoa de Jesus. Então estou te aguardando, Senhor. Estou vivendo nesse mundo aqui, passo por dificuldade, não é fácil, eu sei, tem problema de família, tem problema de saúde, problema financeiro, tem às vezes problema na igreja, mas tudo bem, Senhor. Eu estou aqui aguardando a bendita esperança. Aqui são coisas pequenas, que as leves e momentâneas tribulações desse mundo não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. A Bíblia nos diz isso, que as tribulações desse mundo são leves e momentâneas. Então não podem ser comparadas. Isso quer dizer o quê? Vamos tentar compreender. Será que eu posso aplicar esse versículo dizendo assim, que se eu focar nas coisas celestiais, na glória a ser revelada em nós, eu não vou me abalar com as tribulações desse mundo? Posso aplicar assim ou não? Deu para entender? As leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Isso quer dizer que se eu olhar para a glória a ser revelada em nós, eu não vou me abalar com as tribulações. Posso dizer isso, sim ou não? Posso, irmãos. Se eu olhar para a glória eterna lá nos céus, as tribulações desse mundo não vão me abalar. Entenderam? Sim ou não? É porque às vezes eu falo meio complicado, né? Se eu olho para a glória, as tribulações não me perturbam. As tribulações não me abalam. Porque a glória é muito maior, não pode nem ser comparado com as tribulações desse mundo. Certo? Então é isso que Deus quer que nós enxerguemos nessa vida. Eu olhar para a glória, olhar para as coisas lá do alto. É isso que a Bíblia ensina. E não para as coisas aqui da terra. Nós não somos desse mundo. E às vezes eu sou repetitivo nisso, irmãos, porque nós estamos vivendo num tempo muito difícil. A cada dia mais nós vemos as pessoas se deprimindo. Cada dia mais nós vemos as pessoas querendo desistir da vida. Cada dia mais nós estamos vendo a juventude, os jovens, só no celular endoidando, virando bicho mesmo. Ó. Quer saber de celular 24 horas por dia. E está acabando com a vida das pessoas. Está deprimindo as pessoas. Às vezes eles ficam lá assistindo aquelas coisas, os famosos, viver aquele padrão de vida, aquele nível de vida, eles, porque não tem aquele mesmo padrão de vida, eles se frustram, se deprimem, porque eles queriam aquele mesmo padrão de vida que está lá. É igual as novelas, né? A gente às vezes vê aquelas histórias de amor, coisa mais linda do mundo lá e se frustra porque não tem dentro de casa, às vezes, né? Não estou dizendo que eu não tenho, né? Porque às vezes a pessoa assiste tanto aquilo que fica iludida. Ah, rapaz, eu queria aquela história de amor na minha vida. Eu não tenho, que o mundo é ruim. Vou me matar. Não é assim, irmãos, funciona. Então nós temos que focar nas coisas do alto. Olhar para a glória. Viver na esperança da glória de Deus. Será que lá no céu não vai ser melhor do que as fantasias desse mundo? Então é porque às vezes nós focamos no canto errado. E quando a gente mira no lugar errado, a gente acerta no lugar errado. Se nós queremos realmente encontrar essa felicidade, essa alegria, que todos nós queremos. Quem é que não quer ser feliz? Levanta a mão aí. Quem não quer ser feliz, levanta a mão. Ninguém, né? Então, graças a Deus que ninguém levantou a mão, porque todos querem ser felizes. E para você encontrar felicidade, só em Jesus. Você tem que olhar para a glória eterna, você tem que viver lembrando dessa esperança que Jesus prometeu que vai vir se manifestar.
aguardando a bendita esperança, a manifestação do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Temos que lembrar dessas coisas, lembrar. Para quando vier as dificuldades, isso é nada, meu, vai para o céu. Tem aquela história do menino que estava no trem viajando? Vocês já ouviram, não? Tem uma história que conta, né? Não sei se é verídico ou não, mas diz que tinha um menino viajando no trem, lá olhando pela janela, um calor escaldante, e a viagem longa, e aí ele lá na janela, com um sorriso, e a pessoa viu aquilo, né? Como é que pode? Uma criança, né? Tão feliz numa viagem tão difícil, né? Tão sofrida, foi lá e perguntou. Aí ele, se ele não estava sentindo assim um ambiente meio pesado, né? Eu não estou lembrando de todas as palavras da história, mas assim, como se quisesse perguntar para a criança se ela não estava sentindo dificuldade naquela viagem. Aí ele, sim, estou. É muito ruim, né? Estou dizendo aqui com minhas palavras. Mas não me importa, porque no final dessa viagem eu vou encontrar o meu Pai. Então, mesmo com as dificuldades dessa vida, mas ele estava focado no final da viagem. Que é onde nós temos que focar também. Tem dificuldade? Tem. Mas não me importa, porque no final dessa viagem eu vou encontrar o meu Pai. No final dessa vida nós vamos encontrar o nosso Deus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É assim que nós crentes devemos viver, aguardando o meu Pai, o final da viagem, esperando a viagem terminar. O meninozinho não pulou do trem, não. Porque estava difícil aquela viagem, vou desistir da viagem. Ele não pulou, ele esperou o fim da viagem. É assim que nós também devemos fazer. Tem as dificuldades, é difícil, mas nós vamos completar a nossa viagem. Porque no final da viagem, o nosso Pai está lá, nos esperando. Então, no fim dessa vida, irmão, nós vamos encontrar o nosso Deus. E isso é o que deve nos manter vivos, alegres, satisfeitos com a vida. Porque só estamos aqui porque Ele permitiu. Não foi? Então, se Ele permitiu nós estarmos aqui, é porque era o melhor para nós. E se é o melhor para nós, vamos viver alegres para a glória dEle. Porque o crente triste, irmãos, como é que ele vai testemunhar do amor de Deus? Como ele vai contagiar as pessoas para buscar a Deus? Você vai pregar o Evangelho? Jesus é tão bom. Você sabe, ele salvou o ser humano, morreu na cruz. Mas essa vida é difícil, né? Que pregação é essa, né? Como você vai contagiar as pessoas a buscar o Senhor Jesus se você não tem alegria no seu viver? Se nem você encontrou essa alegria, se nem você tem essa esperança, essa bendita esperança, como você vai contagiar os outros? Então nós precisamos disso. Precisamos estar lembrando diariamente. No final dessa viagem, meu Pai está me esperando. Não esqueça disso. É o que esse versículo conta, né? Aguardando o fim da viagem, essa bendita esperança. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é tão maravilhosa, nos ensina, ó Pai, sobre a esperança bendita que estamos aguardando, que é a revelação do Teu Filho amado para vir nos buscar, ou um dia da nossa partida, Pai, o que vier primeiro, estejamos cada dia, Senhor Deus, preparados, prontos para essa viagem. E assim, ó Pai, brilharmos a luz do Senhor Jesus Cristo a cada dia, enquanto estivermos nesse mundo. E não venhamos nos abalar com as frustrações, com as dificuldades que esse mundo oferece, mas que possamos a cada dia, Senhor, olhar para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, e vivermos aguardando a bendita esperança, a manifestação do Senhor. Nós pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, sobre esse dia, que possamos em tudo honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.